Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se aos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Antes de começar a entrar no método que o Senhor me pediu para tratar, é importante, irmãos, a igreja do Senhor, nesse instante, nesse momento, se voltar inteiramente para essas orientações, de como buscarmos essa oportunidade na graça de Deus, de como alcançarmos essa salvação que Ele nos prometeu pela sua vida, pelo seu testemunho, e aproveitarmos o máximo possível essa chance. Amém? Que cada um está respirando isso aqui agora. Guarda a graça da misericórdia. E aproveitarmos essa chance o máximo possível, para que a gente realmente não seja escandalizado. Porque haverá um escândalo profundo, né? E todos sabem aqui, por parte da humanidade, quando o Senhor se manifestar e disser àqueles que estão lá: apartai-vos de mim. Quando vier a ceifa e a separação total, como Ele falou pela autoridade dele. Então é muito importante que a gente se volte inteiramente a isso, as regras, os princípios, as orientações dessa fé, para cumprir esse chamado que Deus, obviamente, efetuou pela vida do seu filho. Porque é triste saber que nesse momento agora pessoas estão em busca da graça desse Deus, mas debaixo de orientação falsa, de interpretações erradas, debaixo de ferramentas, né? E utilizando instrumentos e ferramentas da falsa religião. Que a gente sabe que ali na graça do Cristo é inadmissível qualquer tipo de interferência da razão ou da filosofia humana. Então, coisas que o pastor, na verdade, vou falar hoje aqui, que vai em correção, como também se direciona a esse fortalecimento de levantar essa igreja aqui com uma visão, com empenho a Cristo, e definindo que a centralidade seja Ele, como Ele falou aqui, como Ele exigiu aqui dos discípulos. Porque se vocês notarem o primeiro versículo que o pastor li com vocês aqui, o primeiro e o segundo, deixam claro que o Senhor se volta para falar para os discípulos e ensiná-los o quê? Quais são os valores desse reino que se manifestou nele. E definir, né? Quem é verdadeiramente abençoado aqui. No que ele ensina, no que ele fala, o conceito disso. Ser abençoado por Deus. Jesus está fazendo o levantamento desses valores, que vai contra a cultura, que vai contra a religião, que vai contra preceitos, ideias e pensamentos humanos. Então, levantando esses elementos de importância para essa definição, quem está abençoado aqui hoje nessa noite? E antes do pastor entrar no mérito dessa numeração, de especificar cada um aqui com os amados irmãos, eu quero entrar num parecer aqui antes de tudo, do que diz respeito a essa questão da bem-aventurança, né? Porque a bem-aventurança poderia, na verdade, ser também aqui entendida e compreendida como aquela coisa que a psicologia religiosa fala muito, e as igrejas atuais também, o bem-estar, né? E é uma coisa meio que relativa. O fato de você estar bem não quer dizer que Deus esteja, né, com você. A gente está ali, né, naquela realidade de pensamento, de acreditar, de até mesmo sentir que tudo esteja bem, ou vai ficar bem. Mas a visão lá do alto, aquilo que Deus enxerga e julga, é bem diferente daquilo que nós estamos naquele momento, obviamente refletindo, entendendo.
interpretando sobre a nossa vida. Então, esse contraste daquilo que Deus vê e pensa com aquilo que nós estamos vivendo e sentindo aqui, existe. Por isso a gente se fecha para o eu e para o mundo, para se voltar inteiramente àquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, aquilo que obviamente Deus trabalha, para que essas realidades que estão nele caiam sobre nós. E essa verdade, essa libertação, e essa transformação, e essa salvação aconteça. Então, um detalhe muito importante do que diz respeito ao evangelho que o nosso Senhor pregou e anunciou, do que na verdade se respaldam essas verdades e esses princípios para a obediência da igreja. O pastor, eu vou entrar no mérito aqui de João 1:16 e começar a falar sobre isso. Que se nós realmente fôssemos entender e compreender a bem-aventurança, ou até mesmo essa linha da compreensão de estar bem, do bem-estar, da saúde mental, da saúde espiritual, essa coisa toda que muitas igrejas estão até usando e utilizando ferramentas de autoajuda, né? Se nós formos levar em conta o que Jesus pregou, o que ele anunciou sobre a nossa realidade, de estarmos ali na presença de Deus bem ou bem-aventurado, os elementos de orientação que se voltam para isso, para esse objetivo, para essa posição, para essa realidade, não sai da religião ou do pensamento do homem. E eu vou aqui trabalhar alguns aspectos importantes com os amados irmãos. Vamos lá, texto de João 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Amém? Graça por graça. Bom, quando nós falamos da realidade do sucesso, da realização, do progresso, da bênção, de estar abençoado por Deus, a definição ali do evangelho que se cumpre em Cristo, que é a sua origem, a realização, a origem, a sustentação disso, está nele e no que ele ofereceu. E até um detalhe importante no evangelho, que essa questão de ser origem e sustentação ali nele é eterno. E por que eterno? Porque tudo aquilo que ele cumpriu foi suficiente. E o entendimento ali é esse. Não falta nada. E por isso inalterável. Então tudo que sai dele, a nível de recomendação e orientação para esses passos determinantes da salvação, para a cura, para a libertação do homem, para o alcance da sua vida com Deus, da sua reconciliação com Deus, não falta, ou seja, não é necessário acréscimos, é suficiente. Então lá nele, de lá dele, sai a origem disso, como também a sustentação. E isso prorroga, caminha para a eternidade. Então Deus é 110% de certeza naquilo que ele fala, naquilo que ele recomenda, naquilo que ele determina, para a nossa subordinação, para a nossa sujeição, para a nossa obediência. Então há 3 elementos importantes da salvação de Cristo que está sobre essa igreja: o sangue, a fé e a graça. 3 elementos importantes: graça, a favor; o sangue, a oferta da vida dele pela expiação dos pecados; a fé é o que ele testemunhou, o que ele produziu em matéria de fé. Elementos que estão ali nele, que sustenta aquilo que nós estamos trabalhando aqui agora, que sai disso a nossa orientação, que sai disso dele e da oferta dele a capacidade de determinar, de organizar quais são esses passos que vão nos salvar. Homens que vão nos salvar de uma condenação com Deus, ou até mesmo isso, de situações que nos levem, né, à distância dessa graça. Então, se a determinação do evangelho que o Senhor cumpriu é essa, de oferecer a suficiência para a nossa orientação, para a nossa compreensão da graça de Deus, a gente tem que se voltar inteiramente a isso. E procurar identificar quais são esses elementos que saem dele ali, que organiza e planeja que nessa caminhada que você vai viver com ele, ela tenha respostas
da parte de Deus, da graça dele, no que diz respeito a isso. O que você vai ver na sua experiência. Mas isso precisa ser necessário. Que essa atitude, que essa dedicação seja precisa. E quando o pastor eu falo preciso, eu quero dizer o seguinte, que não exista ali nada além, nada fora do que ele recomendou. Que eu volto a dizer aos amados irmãos, quando falamos da salvação da parte de Deus para os homens, a origem e a sustentação ali é Cristo. E o que ele ofereceu dele mesmo, por esse benefício, do homem se salvar de uma condenação com Deus. Graça por graça, favor por favor. Não tem mérito humano. Vamos ler um outro texto aqui. 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Entendeu? Então a minha realidade, né? A minha realidade na fé é essa. Eu dependo dele. Não de uma experiência. Eu dependo dele. Não isso, de estar bem. Eu dependo dele e do que ele ofereceu, e isso me basta. O que quer dizer que a bem-aventurança ali, no que respeita à graça de Deus, é a tua relação com Deus e com Cristo. Quando a gente fala assim, né, quando a gente entende e compreende assim, o Evangelho, a oferta do Senhor trabalha e opera separado das circunstâncias. Então eu não dependo, agora, meu objetivo não é ficar bem, ou atingir o meu sucesso, a minha realização. O meu objetivo agora é entrar para a graça. E a minha entrada nessa graça depende da fé. E a fé é subordinação e sujeição a Ele e o que Ele ofereceu. Então a suficiência está nisso, em crer nele e alcançá-lo, separado disso, das circunstâncias, das experiências vividas pelo homem com a vida no mundo, das suas conquistas, da sua superação, da sua realização, do seu mérito, da sua honra, da sua autoconfiança, ou coisa do tipo, que são ferramentas da psicologia, né? O Evangelho determina, se Jesus está confirmado, está tudo bem. Se ele não está, de nada vale estar bem. Nenhuma importância existe a experiência, se ele não tiver ali como autoridade disso. Você tem que entender isso, pô. Muita gente entra com esse objetivo para dentro da igreja para querer resolver vida. Mas o objetivo do Calvário é outro, com os apelos. É fazer você se convencer que a salvação está em Cristo e te convencer a se render a Ele. É a subordinação e a sujeição. Porque a suficiência está nisso, no que Ele ofereceu. No que Ele ofereceu de graça. E não isso, no que o homem é ou faz. O que o homem é, o que ele faz, o que ele conquista para ele mesmo é irrelevante no cenário da graça. É irrelevante. Por quê? Porque a definição do Evangelho Redentivo de Cristo é que se não houver a graça de Deus confirmada na tua vida, de nada mais vale as outras coisas que você vive agora ou conquistou pessoalmente. Então, se nós fôssemos definir aqui, né, uma meta, que eu não posso nem usar essa palavra para teologia bíblica. Bom, se nós fôssemos definir um alvo, no que diz respeito à fé, o alvo é Ele. A conquista é Ele. Não há realização pessoal. Quando nós invertemos, né, o objetivo de estarmos ali subordinados e sujeitos à cruz, por esse detalhe de querer realizar-se em alguma coisa agora,
nessa vida, nesse plano, nós já estamos falando do quê? De inversão de valores. Porque quando Jesus ele entra nesse mérito de quem é verdadeiramente abençoado para ele deixa claro que a razão da bênção ali é ele ser a centralidade. Então nós temos um texto que nós acabamos de ler que Paulo ele expõe, né, uma necessidade dele pessoal ali para que Deus o ajudasse, para que o Senhor desse a graça a ele, e a resposta do Senhor para ele foi o quê? Que a presença dele em Paulo fosse o que preenchesse aquele momento e completasse aquela realidade, porque o entendimento de Cristo que ele ia ser provado na fé, e Deus queria essa prova dele, não? Então nada naquilo que o Evangelho prega tem lógica, nada daquilo que Jesus pregou cabe lógica, senhores. Se nós formos levar pela questão da lógica no que Jesus ensina, a gente não segue fé. Tem coisas que ele ensina, que ele pede, que ele fala para nós aqui, que não leva a marca disso, dos nossos interesses, das nossas vontades, da nossa realização, daquilo que a gente acha ou acredita que precisa. Agora, eu digo que muitas coisas que o Senhor ele ensina e fala, ele recomenda como princípio de obediência, vai contra as expectativas, minha e tua. E por quê? Porque o administrador da causa é ele, não é você, não sou eu. O Evangelho não foi revelado por Deus na vida do filho dele para agradar ninguém. Eu sempre falo isso aqui. Para levar sucesso e realização pessoal para alguém aqui. Mas para prover ao homem aquilo que ele não tem para se salvar. E isso precisa ser buscado em quem? Naquele que forneceu. Naquele cuja origem e sustentação, de graça, é a autoridade maior. Então, enquanto Deus está querendo levar o homem ali para o Calvário, onde o Filho o substituiu, a filosofia, a religião, as culturas, querendo levar o homem para si mesmo. E para essa expectativa, né? De que ele interprete que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus esteja na sua realização, no seu sucesso, na sua conquista, na sua honra, no seu mérito de vida. E vida do mundo, né? Mas o Evangelho diz não. Os passos dessa realização, desse sucesso do homem com Cristo, independem de circunstâncias e situações positivas.